Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga clínica, doutorada em Psicologia Aplicada e uma apaixonada pelo poder transformador das relações. Todas as semanas vou trazer-te informação e reflexão sobre temas que considero relevantes para a parentalidade, a educação e o desenvolvimento infantil. A minha intenção é poder partilhar informação, histórias, perspectivas e inspiração para que possas mergulhar na preciosidade e no valor imenso do teu papel enquanto adulto, para potenciares o desenvolvimento das tuas crianças. Enquanto me ouves, não aceites nada só porque sim, não rejeites nada só porque sim. Permite-te ouvir e, se te fizer sentido, leva contigo o que ouviste para as tuas escolhas. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio deste podcast. Hoje tenho comigo a Ana Beira-Mar. A Ana é assim a minha primeira convidada e é assim uma honra tê-la aqui comigo a conversar e a inaugurar também este formato de conversa no podcast. Vou apresentar-vos a Ana muito brevemente. A Ana é psicóloga clínica, com experiência em contexto clínico e hospitalar, com treino em modelos de inspiração construtivista, entre os quais a terapia focada nas emoções. Exerce atualmente a sua atividade profissional em Braga, no Porto, muito centrada na avaliação e na intervenção psicológica com adultos. Nos últimos anos tem sentido um interesse crescente, e ainda bem, porque este interesse nos une. Estava eu a dizer que nos últimos anos a Ana tem sentido um interesse crescente nas problemáticas da gravidez e da parentalidade e hoje estará comigo a falar de um dos seus temas favoritos, a saúde mental na gravidez e no pós-parto. Olá Ana, bem-vinda e começo por te perguntar, cuidar da saúde mental na gravidez e no pós-parto, porquê? Olá Raquel, antes de mais muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui contigo hoje também e falar de um tema que, como dizes, me diz tanto e é cada vez mais relevante colocarmos aqui em cima da mesa. Então, porquê cuidar da nossa saúde mental e cuidar da saúde mental materna na gravidez e no pós-parto? Sabemos que esta transição é marcada aqui por mudanças muito grandes, não é? Mudanças biológicas, psicológicas, mudanças sociais. E, portanto, quando começamos aqui a colocar este cenário de estar à espera de um bebê, mudanças que ocorrem em relações do próprio casal, nas relações com os amigos, não é? Toda esta transformação, e depois avançamos até à preparação para o parto, esta adaptação a estes novos papéis, percebemos sem dúvida que há aqui um conjunto de fatores de stress que nos colocam mais vulneráveis para o desenvolvimento de problemas de saúde mental. E, portanto, é fundamental olhar aqui para a saúde mental materna, porque sabemos que não há período na vida da mulher onde exista maior risco de desenvolver problemas de saúde mental. E, portanto, eu costumo até dizer, passamos a gravidez todos, e muito bem, olhar aqui para vários aspectos da saúde física da mulher, não é? Há seguimento regular em consulta, há indicadores e parâmetros físicos que são avaliados e que têm de ser avaliados, mas depois falta aqui muitas vezes este olhar para a saúde mental materna, que ocupa aqui um espaço muito importante. É mesmo curioso porque eu estive grávida há não muito tempo e também muitas vezes parava para refletir sobre isso, que é, há uma série de, há assim um plano protocolar em relação à monitorização da nossa saúde mais física, mas depois não lhe quero chamar uma negligência, mas não está em cima da mesa, não está ao mesmo nível uma outra dimensão da nossa saúde, que é a nossa saúde mental, o nosso bem-estar emocional, que depois tem também aqui um impacto gigante na forma como nós vamos vivendo esta transição. E achei muito curioso teres dito que não há período na vida da mulher tão... não sei qual foi a palavra que usaste, se foi vulnerável, crítico, mas esta ideia é, se calhar vale mesmo a pena ficarmos com ela. Não há período na vida da mulher tão
crítico para a saúde mental e para o bem-estar emocional como a gravidez. Estou aqui a pensar nisso e ainda estou aqui a tentar elaborar sobre isso. Mas gostava agora de te ouvir falar um bocadinho, Ana, sobre o outro lado. Portanto, nós temos aqui um evento que é a gravidez, que é a parentalidade, e muitas vezes estamos a observá-la exclusivamente pelo lado da mulher e tendemos a esquecer o outro lado. O outro lado que pode ser o lado do homem ou de uma companheira, mas gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre o outro elemento do casal que não está fisicamente grávida ou grávido. Gostava de te ouvir a falar um bocadinho sobre isso. De facto, é importantíssimo também levantar o véu para esta questão, não é? Sabemos também que neste período perinatal, não é? Portanto, este período que decorre entre a gravidez até ao primeiro ano do bebê, é um período também mais desafiante para os companheiros, para os maridos, para os pais, portanto, para este elemento, como dizes, que não está a vivenciar na primeira pessoa a gravidez, mas onde existe também uma vulnerabilidade acrescida. Okay? Portanto, o que nós percebemos muitas vezes, e neste acompanhamento em consulta com mulheres, às vezes vamos ouvindo que os maridos estão mais distantes, ou até têm estado mais irritados, ou às vezes até mais focados na televisão e noutras coisas, e de facto isto às vezes não é entendido logo como sendo aqui, como existindo aliás aqui um problema possível ao nível da saúde mental, e quase como é só esta distância, este afastamento numa fase em que eu preciso tanto. E isto às vezes em consulta ressoa-me aqui para uma campainha a tocar que me diz calma, porque pode parecer-me também que o seu marido, o seu companheiro, também pode ter aqui uma questão, alguma problemática, não é? Ao nível da saúde mental para tratar, porque sim, não é exclusivo na mulher, não é? Estes problemas neste período perinatal também estão presentes no homem e também precisam de ser tratados. E por isso também uma abordagem que cada vez mais defendo, não é? Não olhar apenas para a saúde mental da mãe, mas olhar aqui também para o pai, para o casal e para a relação familiar num todo. Acho fundamental. Sim, olha, estava a ouvir-te e a pensar que muitas vezes nós alocamos aqui este termo problema de saúde mental, um conjunto de sintomas ou um estado, vou se calhar descrever desta forma, um conjunto de sintomas mais severo, de grande mal-estar, de grande desfuncionamento, e às vezes estamos perante problemas de saúde mental que não estão num nível tão severo, mas estão num nível mais moderado, mais leve, mas não deixam de ser problemas de saúde mental, certo? Porque estavas a falar um bocadinho, maior irritabilidade, maior distanciamento, provavelmente algum evitamento. Isto pode ter esta tradução comportamental que parece assim, parece à primeira vista que não é um problema, mas pode efetivamente tratar-se de um problema. Portanto, aquilo que estavas a dizer é este modelo que acolhe a mulher, mas também acolhe e traz para o processo o casal, certo? Certo. Boa. Então agora, portanto, já que estamos aqui a falar de problemas de saúde mental, se calhar eventualmente até de algumas situações de psicopatologia, gostava de te ouvir falar um bocadinho qual é o impacto de tudo isto. Portanto, quando a nossa gravidez não decorre quer para a mulher, quer para o companheiro ou companheira, não decorre de uma forma que é 100% saudável ou absolutamente saudável, que impacto é que isto pode trazer? E gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre o impacto que isto traz para mim, mulher, para o nosso sistema, o nosso espaço relacional, mas também para o bebê, quer no ponto de vista ou do momento em que ainda está in útero, mas depois também depois do nascimento. Portanto, gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre isso. Ok, então
cada vez mais acho importante alertarmos para as consequências efetivas, não é? Da psicopatologia neste período de gravidez e pós-parto. Não, e importa sempre, na minha perspectiva, não por uma questão de culpabilização, obviamente, não é? Porque às vezes isto também pode ser confundido, mas de alertar para estes sintomas que têm tratamento e, portanto, existe uma solução que é possível dar, que poderíamos mais à frente, se for oportuno, falar. Mas quando falamos então de consequências, ainda no decorrer da gravidez, podemos estar perante depois partos que são prematuros, não é? E que depois têm, logicamente, consequências aqui, ao nível também do próprio desenvolvimento do bebê, desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional. E sabemos também que psicopatologia não tratada nos pais, não é? Pode conduzir também, mais tarde, a problemas emocionais e problemas comportamentais no bebê e na criança. Portanto, sem dúvida que o não tratamento, não é, de problemas de saúde mental vai ter aqui impacto no bebê, vai ter impacto na criança. E, para além desta dimensão, falamos também impacto ao nível da relação de casal, impacto, como dizias e bem, na mulher, não é? Na forma como eu me vejo, como me sinto ou não capaz de cuidar do bebê, como me sinto ou não capaz de me ligar a este bebê, de atender às suas necessidades, não é? De ser sensível nos cuidados que presto, porque, como víamos, há aqui um conjunto de sintomas que muitas vezes não me permitem isto, não é? E esta sensação de vivermos com estes sentimentos de culpa, com esta ansiedade que é persistente, com uma tristeza num período em que todos me dizem em que devo estar feliz, que é um período de realmente, quase às vezes até chamamos de estado de graça, não é? E eu não sinto nada disto. Eu não consigo perceber agora que tenho aqui um bebê diante de mim, como é que eu vou cuidar dele, e portanto isto coloca aqui uma dimensão muito grande, não é? No problema, aquilo que eu não sou capaz de fazer ou não estou capaz de fazer, e que começa por ser focado em mim, mas que depois vai alargando aqui este sistema, não é? De casal, de família, de rede de suporte, e portanto sim, sem dúvida que há aqui muitas consequências do não tratamento. Estava a ouvir-te e a pensar que uma dificuldade acrescida, pelo menos eu acho que observo essa tendência, uma dificuldade acrescida de acolhermos aquilo que estamos a sentir quando aquilo que estamos a sentir não é agradável. E não passa, não é assim muito, não é uma extensão desse estado de graça. Um desafio é quando nós não sentimos espaço nas nossas relações e no nosso ambiente para o podermos partilhar. Isso, não sei, da tua experiência com famílias, com mães, gostava de te ouvir falar um bocadinho. Diz-me, isto é efetivamente um desafio, não é? É eu sentir-me desta forma, e desta forma pode significar maioritariamente triste, muito ansiosa, incapaz, não me sentir neste novo papel. Isto é um desafio quando as pessoas à nossa volta não percebem que essa experiência emocional ela está a acontecer e também deve ser observada, validada. Gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre isso. Uhum. Sem dúvida que é como falávamos, muitas vezes vemos esta experiência da maternidade como uma experiência que tem de ser feliz, em que tem de existir e estar presentes sempre sentimentos de alegria e de satisfação, e nós sabemos que esta não é a realidade, não é? E que pode não ser a realidade de muitas mulheres, de muitos homens também, pais, companheiros, e de muitas famílias. E sem dúvida que sabemos que, de modo geral, é sempre mais difícil e desafiante, não é? Lidar com emoções que são desagradáveis. Ainda para mais neste período em que todos nos dizem que não é isso que devemos sentir, não é? Sim. Portanto, é esta experiência muito clara de queremos sempre colocar debaixo do tapete estas emoções que são desafiantes, de fingir que não existem, mas elas estão lá, não é? E o contacto com esta experiência e o sentir quase que não temos o direito
de viver, de partilhar, que não vamos ser compreendidos, não é? Uhum. E Sim. quase que não há lugar para isto, porque há o espaço muito centrado no cuidado ao bebê, não é? Nas Uhum. necessidades que são necessárias responder em relação ao bebê, e uma fase em que muitas vezes nem sequer há espaço para isto acontecer, porque efetivamente as pessoas à nossa volta também estão focadas em cuidar do bebê e oferecem-se, não é? Se pensarmos nisto, oferecem-se para cuidar do bebê. E às vezes não é isto que nós precisamos, não é? Não precisamos disto, precisamos se calhar de ter um amigo, um familiar que nos diga muito diretamente: olha, como é que tu estás? Uhum. Bem, não é? Como é que está a ser esta experiência para ti? Como é que te tens sentido? O que é que eu posso ajudar? Não é? Uhum. E às vezes só o ouvirmos e sentirmos espaço para que isto aconteça, não é? Alguém percebe que eu posso não estar bem, ou que eu posso ter e estar com dificuldades, é um caminho importantíssimo e dá esta abertura que tu falavas, não é? Para sentirmos acolhidas e validadas estas nossas emoções, que são tão importantes como são as de alegria, não é? Uhum. E é algo que nós as duas costumamos sempre defender muito e tem um papel fundamental. Sim. Hum, e estava a ouvir-te, se calhar, enquanto te ouvia, ia pensando, esta pode ser assim uma grande mensagem deste episódio, que é quando este convite a hum, perguntarmos mais às mães como é que estás, como é que te sentes. É. Mas mais do que este convite à pergunta, também um convite a ouvir sem ter que responder de uma forma urgente ou porque muitas vezes aquilo que eu sinto, e eu também senti isso no meu pós-parto, é que quando eu tinha vontade e necessidade de falar sobre emoções e sentimentos que não eram tão coerentes com este estado de graça e esta bênção que é ter uma bebê saudável, muitas vezes aquilo que eu senti é que havia vontade e havia iniciativa na minha direção, mas depois, quando eu falava sobre experiências emocionais um bocadinho mais desagradáveis, vinham aquelas respostas muito rápidas do estilo mas olha, isso vai passar, mas sabes, não precisas te sentir assim, mas repara, a tua bebê é tão saudável, e na verdade muitas vezes aquilo que e eu senti isto algumas vezes e acredito que muitas outras pessoas também o possam sentir, que é não há espaço para eu me sentir realmente ouvida. Portanto, enquanto te ouvia, estava aqui a pensar, esta pode ser assim um convite deste episódio que já era mesmo muito importante. Ana, então diz-me, a que sinais devem as mães estar atentas para perceber quando é que pode ser interessante, importante equacionar aqui a procura de ajuda nesta área? Uhum. Como falávamos há pouco, às vezes não precisamos ter sinais extremos, não é? Para procurar esta ajuda, e muitas vezes deparamos com dificuldades ao nível do sono, que às vezes de forma também errada começamos a ouvir em alguns momentos: isto é uma preparação já para o que vai acontecer a seguir, não é? A mãe tem que se preparar porque depois não vai dormir, e normalizamos muitos destes sintomas, né? Portanto, eu diria que dificuldades ao nível do sono é sempre aqui uma campainha que toca e que nos faz perceber que podemos necessitar de procurar apoio, que lá está, que é diferente, não é? Se eu acordei algumas vezes porque precisei de ir à casa de banho, ou estava desconfortável em termos físicos, ou se eu acordo e dou por mim com alguns pensamentos mais focados em preocupação, por exemplo, em receio de não saber cuidar do meu bebê. Portanto, ainda estamos a falar na gravidez. Cuidados a ter na É, gravidez. Boa. Portanto, ao nível da gravidez, percebemos questões mais ao nível do sono, podemos identificar também alterações ao nível do padrão de alimentação, não é? O apetite. Eu agora tenho muita fome e lá vem mais uma vez a ideia, pois, porque agora comes por dois, não é? Ou então eu não tenho apetite nenhum, perdi o apetite, bem, isto também é porque agora não preciso, e há outras necessidades. Portanto, mais uma vez, isto só para mostrar que há muitas vezes quase sempre uma desculpa, uma justificação
para adiar esta procura de ajuda, mas que mais uma vez pode ser aqui um sinal de alerta, e portanto notar isto será importante. Depois temos aqui um conjunto de sintomas mais genéricos, não é? Que nos podem levar depois com uma avaliação mais aprofundada a diagnósticos concretos, mas muitas vezes o que falávamos, esta sensação de sintomas de tristeza, não é? Que é uma tristeza persistente, está presente a maior parte do tempo, não é? Não algo isolado, não algo episódico. O que é Sintomas. saudável, não é? Exatamente, exatamente, e necessário, não é? Uhum. Mas falamos também muitas vezes de sintomas de ansiedade, não é? Este foco de se eu não vou ser capaz de cuidar do meu bebê, ou até já no pós-parto, não é? Isto também pode acontecer, eu não sei cuidar do meu bebê, eu começo a ficar aqui com pensamentos intrusivos, não é? Sempre voltados para esta sensação de não capacidade de cuidar, ou até porque eu posso fazer mal ao meu bebê, não é? Portanto, sempre que surgem estes pensamentos mais ruminativos, podemos depois falar também em sintomas, como vimos há pouco no caso dos pais, que são aplicáveis à mãe, naturalmente, maior irritabilidade, não é? Menor capacidade de tolerância à frustração. Tudo isto podem ser aqui sinais de alerta, que nos convidem à procura de ajuda. Uhum. Boa. Agora, enquanto estava a ouvir, estava a pensar, se calhar estamos mesmo aqui a levantar o véu para a gravidez como uma experiência altamente desafiante, e muitas vezes longe ou distante daquilo que, da forma romantizada que muitas vezes nos chega. E portanto, por isso, acho que já valeu a pena ter-te aqui. Então agora, se calhar para terminar, perguntar-te-ia, então, de que forma é que o que é que podemos fazer, o que estará ao nosso alcance para potenciarmos aqui a nossa saúde mental, cuidarmos da nossa saúde mental? Gostava assim, de te perguntar, assim, estamos a terminar, portanto, sugestões da tua parte neste sentido. Ok, então, assim, acho que vejo quase duas possibilidades ou perspectivas. Por um lado, eu diria, se houver problemáticas a nível da saúde mental, precisamos de tratá-las, não é? E tratá-las, no fundo, na gravidez, é como tratar noutro período de vida. Isto porque às vezes adiamos a procura de ajuda nesta fase, nomeadamente até a procura de ajuda mais farmacológica, porque consideramos que não é um período para qualquer intervenção neste sentido, isto não é verdade. Então, numa primeira linha, o que eu diria é, há alguns sinais, há alguns sintomas, há alguma sensação de que eu não estou bem, de que alguma coisa pode não estar bem, então eu indicaria psicoterapia ou dependendo da necessidade, também uma resposta mais farmacológica. E aqui acredito que possa gerar dúvida também para quem nos ouve, não é? Mas há sem dúvida medicação que é compatível com a gravidez e que, portanto, não há de alguma forma desculpa para adiarmos o tratamento, não é? Que muitas vezes já sabemos não é tratado na gravidez e vai evoluir no pós-parto. Não é algo que depois da gravidez vai passar, vai ficar tudo bem, tudo se resolve. Não. Por outro lado, para além da psicoterapia e desta resposta mais farmacológica, portanto, tratamentos mais formais, não é? Uhum. Acho que temos também ao nosso alcance questões mais, diria, relacionais, não é? E às vezes aqui cabe-me também pensar um bocadinho, eu costumo de falar de um plano pós-parto, não é? O prepararmos de alguma forma esta fase que vamos vivenciar e prepararmos em rede, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Acho que muitas vezes durante a gravidez focamos no parto, no plano agora de parto, e muito bem, mais uma vez, mas é preciso pensar no que acontece depois, não é? Como é que eu vou conseguir organizar-me para dormir, para descansar, não é? Como é que eu vou ter tempo para cuidar de mim? E cuidar de mim, tomar o meu banho, alimentar-me de forma conveniente, que isto é fundamental, não é?
E às vezes antecipar todas estas questões é importante e é um modo para que depois as coisas estejam organizadas, com os devidos ajustes que são necessários, porque nem sempre tudo acontece de forma idealizada, naturalmente, mas que são questões que devem ser pensadas e que devem estar preparadas, não é? Quem é que me pode ajudar? Qual é a rede que eu tenho, não é? Quem é que me pode trazer uma refeição? Quem é que me pode ajudar a organizar a casa? E, portanto, com muitas tarefas e nos muitos múltiplos desafios, não é? Que eu vou encontrar. E, portanto, acho que também isto é importante. Não só, obviamente, recorrer a tratamento formal, que é fundamental quando existe doença mental, mas aquilo que está presente no nosso dia a dia, não é? Esta comunicação de casal, este olhar atento para, ok, como é que tu estás, o que é que tu precisas, não é? Como é que nós nos vamos organizar agora, que dinâmica que nós vamos colocar aqui. E acredito, sem dúvida, que pensar em todas estas questões e responder de forma pronta, não é? É elas que fará muita diferença neste percurso. Ok, perfeito, estava-te a ouvir e a pensar, perfeito, gostei muito desta ideia de o plano pós-parto, porque andamos imenso tempo a nos preparar para o parto, e há planos para o parto, há acompanhamentos e preparação para o parto, o que faz todo o sentido, mas efetivamente o parto tem assim uma duração muito curta comparativamente com todos os desafios que vão surgir e desafios que são em rede, portanto isso às vezes também intensifica a minha percepção sobre o desafio e a solução rede, relações, ou melhor, a rede, a relação pode ser aqui parte da solução. Boa! Olha, Ana, foi assim um prazer ter-te aqui. Ana, é assim, eu quero só partilhar isto. A Ana é uma amiga muito querida, muito especial, é alguém com quem eu adoro conversar sobre tudo e sobre estas questões de uma forma assim especial. Antes de terminar, quero fazer-te uma pergunta que eu acho que vai ser uma pergunta que eu vou fazer a todos os convidados. Não sei, estou aqui a pensar. Então, gostava de perceber, assim, que sonho tens, que visão para o mundo tens que gostasses de partilhar. Ou seja, esta minha pergunta é se eu pudesse escolher um sonho ou uma visão para o mundo e este poder escolher significa que ela se iria concretizar, qual seria a tua? Gostava assim de te ouvir um bocadinho. Ok, com esta eu não contava, Raquel. Então, se calhar acho que eu gostava muito que toda a gente percebesse que tem potencial para se desenvolver e que é possível florescer, não é? Neste sentido, é possível descobrirmos, conhecermos mais sobre nós, sentirmos bem nestes papéis e vivermos uma vida com significado, não é? Nesta perspectiva de prosperar, de crescer, de desenvolver, de expandir, não é? Acho que gostava mesmo que toda a gente percebesse que pode ser aqui uma expansão de si mesmo. Que bonito! Gostei muito. E entretanto, se calhar lembrar, eu acho que não referi na apresentação, a Ana dinamiza uma página no Instagram que se chama precisamente Florescer, e acho que é ponto à beira-mar, certo, Ana? Portanto, podem acompanhar a Ana e o seu trabalho dessa forma, no digital. E então acho que é isso. Nos despedimos. Um beijinho. Obrigada por nos estarem a ouvir e até à próxima semana. Um beijinho. Um beijinho, Raquel. Obrigada. Obrigada. Obrigada por me ouvir. Se gostaste deste episódio, podes partilhá-lo com quem sentires. Se o fizeres nas tuas redes sociais, identifica-me. Vou gostar de acompanhar. Podes também deixar uma review na aplicação que usas para ouvir este podcast. E claro, podes ainda subscrever a minha newsletter em www.raquelqueirospinto.com para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, não te esqueças. Através da educação, podemos todos transformar o mundo num lugar melhor. E o teu valor é precioso nessa missão.